eu comecei como repórter especial. 2 semanas depois, eu estava sentado com a Mona Lisa Perrone na bancada do jornal apresentando no fim de semana. E essa foi a situação mais maluca que eu já vivi profissionalmente, assim, de olhar. Porque eu sempre acompanhei a Mona Lisa Perrone na TV Globo, admirava muito o trabalho dela como repórter e depois como apresentadora. Já fiz várias entradas ao vivo do interior com ela. E aquilo parecia, assim, De repente você estava ali do lado dela. inacessível, né? Tipo, falava, cara, né? Que interessante, né? De repente, vem a escala do fim de semana. No horário nobre do fim de semana, tá lá, Evandro Cine / Mona Lisa Perrone. Cara, isso parece tão besta para algumas pessoas, né? Falar, que cara idiota, né? Tipo, Emocionado. tal. Mas não é, gente. Não, é surreal. Para nós, com a nossa... Principalmente olhando... Claro, cada um tem uma trajetória, mas olhando para minha trajetória, com tudo aquilo que eu sonhei lá atrás. A hora que eu estava sentado ao lado daquela apresentadora extremamente reconhecida e admirada pelas pessoas, É o famoso deu lado certo. a lado, eu falava, meu, que legal. Aquele dia foi muito interessante. Naquele dia eu cheguei em casa, nós abrimos um vinho e comemoramos, eu e minha família. Ah, que Merecia. bonito isso. Eu e muito minha bonito. esposa e minha filha, porque a gente falou, puxa, tá valendo a pena. É. Tá valendo a pena. E eu depois contei isso para ela. E a Mona Lisa até no dia ficou emocionada, assim. Porque para ela era muito natural. Ela estava fazendo aquilo há anos, ela já era reconhecida nacionalmente. E ela foi uma pessoa muito acolhedora comigo. Porque ela me fez sentir potente naquela bancada. Ela tinha anos de experiência à minha frente. Ela poderia dominar tudo ali. E não, ela decidiu respeitar também o meu espaço e me valorizar como pessoa. Então, eu fui muito grato a ela naquele momento. Porque ela soube conduzir com toda a sua experiência e sabedoria a situação para que eu, mesmo anos e décadas atrás dela profissionalmente, pudesse me sentar ao lado dela e me sentir preparado para comunicar ao lado dela. Igual, né? Igual. Então isso foi muito, muito bacana. Eu sou muito grato a ela por essa oportunidade, porque ela também precisou me dar uma oportunidade. Não era obrigação. Quer dizer, seria obrigação como pessoa você abrir aquele espaço? Sim. Mas como profissional ela poderia se manter na dela e falar, vou apresentar Isso. com aquele carinha ali, que até ontem era repórter no interior conversando comigo aqui, boa. Mas não, ela decidiu compartilhar aquele espaço de verdade, Eu acho que- respeitando acho que também. Tem um quê de generosidade aí também, Sim, né? exatamente, de respeito. Respeito. De compreensão da história da outra pessoa. Isso foi muito interessante. Então, nós tivemos uma relação muito boa na CNN. Foi muito interessante me conectar com ela lá. E foi muito interessante depois você também compartilhar espaço com outras pessoas, né? Porque depois, mais pra frente, eu fazia participações especiais com o Márcio Gomes. Porra, o Márcio Gomes é o correspondente internacional que trabalhou no Japão, sabe? Que fez coberturas incríveis lá fora, que de repente estava ali ao seu lado. Aquele cara que você admira, que é um cara maravilhoso também, uma pessoa extremamente respeitosa, extremamente competente no que faz. Ele realmente ama aquilo que faz. O Márcio Gomes, nos bastidores, é uma pessoa maravilhosa de se trabalhar. E foi muito interessante também essa experiência. Trabalhou com o Gotino? Com o Gotino também. Pois é, o Gotino, ele ficou um período pequeno, porque ele Foi. entrou e depois ele já recebeu uma contraproposta para voltar e acabou voltando para a Record. Mas foi muito interessante, porque assim, em alguns momentos o Gotino ele fazia o grande debate, e em alguns dias que o Gotino não estava, eu o substituía no grande debate e falava, caramba, que responsabilidade substituir o Reinaldo Gotino de manhã e depois à tarde no CNN 360 ao lado da Daniela Lima, que é um monstro da apuração jornalística, dos bastidores de política, né, etc. Ela vai fazendo tudo ao vivo ali. Exato, recebendo então e assim, tal. cara, foi uma experiência muito interessante trabalhar ao lado dessas pessoas. E isso me preparou muito pro que eu faço hoje.